Hoje iremos iniciar algumas aulas que teremos aí a respeito de Apocalipse, né? Mas nessa primeira aula de hoje, nós vamos falar apenas sobre um esboço do livro de Apocalipse, dos seus 22 capítulos, né? E não é o interesse nosso se aprofundar nessa aula para falar sobre todo o seu livro, mas sim o esboço, a divisão do livro de Apocalipse, né? E nós vamos iniciar sabendo que em Apocalipse capítulo 1, versículo 19, está escrito: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer. Então, são três divisões no livro de Apocalipse, que são o que viste, as que são, e as que hão de acontecer depois dessas, que é o futuro. E é óbvio que o presente aqui que nós acabamos de citar não tem a ver com o nosso presente, e sim o presente de João, na época que ele recebeu a revelação do livro de Apocalipse, né? Então, a primeira são as coisas que viste, Apocalipse 1, do 9 ao 20, e do capítulo 1, do versículo 1 ao 8, ele apresenta uma saudação. O livro ele fala de uma saudação no início do livro. Agora já o capítulo 1, do versículo 9 ao 20, ele vem falar da visão que João teve de Jesus Cristo, que está em Apocalipse capítulo 1, do versículo 14 ao 16, onde eu vou fazer a leitura dele aqui. E no meio dos 7 castiçais, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa comprida até os pés e cingido com um cinto de ouro no seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos como uma chama de fogo, e seus pés como bronze polido, como se queimasse em uma fornalha, e sua voz como o som de muitas águas. E ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, e a sua face é como o sol quando brilha em sua força. Bem, então é isso aí, é o que ele viu, né? Então essa é a parte que João ele fala da primeira parte do livro, né? O autor do livro de Apocalipse é o próprio Jesus. João apenas foi o escritor. João teve a revelação de Jesus e escreveu o livro. Bem? Então, no capítulo 2 e 3, as coisas são, os capítulos 2 e 3, falando de uma era da igreja, de uma dispensação que começa no tempo de João, né? Então, no capítulo 2 e 3, ele vai falar das igrejas que estavam ali na Ásia Menor, que hoje se encontra ali na região da Turquia. Então, era aquela região que hoje nós entendemos que é a Turquia. Então, ali havia a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Essas 7 igrejas existiam ali na Ásia. Cada uma delas, dessas igrejas, representam um tempo, da igreja, onde Éfeso representa a igreja primitiva. Já a última igreja, Laodiceia, representa a igreja que vai participar do arrebatamento. Eu ainda creio que a igreja de Filadélfia e Laodiceia, as duas, representam a igreja do arrebatamento. Uma igreja verdadeira e a outra igreja falsa. Então, essa é a primeira e a segunda parte do livro. Agora, a terceira parte são as coisas que hão de acontecer, né?
Então, o Apocalipse capítulo 4, ela vem descrever esse divisor de águas, né? Então, ela vai do capítulo 4 até o final. São as coisas que hão de acontecer. Então, nós temos a divisão do futuro para a dispensação da igreja. E o que divide essa dispensação da terceira parte é o arrebatamento da igreja. Interessante que a partir do capítulo 4, quando nós vamos ver esses acontecimentos do arrebatamento da igreja, a igreja ela vai desaparecer, não vai mais falar de igreja. Logicamente nós vamos ouvir falar sobre mártires, sobre santos, mas não igreja. Então no capítulo 4, João tem uma visão no céu de uma porta aberta e uma voz como um som de trombeta e diz: sobe, João. Sabemos e entendemos aqui que representa o arrebatamento da igreja, porque daí para frente nós não vamos ouvir mais falar de igreja. Então a igreja é arrebatada e agora João começa a ter e ver as coisas que hão de acontecer depois dessas que ele já descreveu. Então no capítulo 4, a igreja, como eu já disse, ela desaparece do livro de Apocalipse, né? E são agora as coisas que hão de acontecer. O primeiro é o arrebatamento e depois as visões de João, que ele tem do trono de Deus. São os 24 anciãos, os 4 seres viventes e a igreja diante de Deus. Está ali no capítulo 5, do versículo 1 ao 14. E no capítulo 6, começa agora a abertura dos selos. São os juízos de Deus. E são terríveis. Então, são os 7 juízos de Deus, são os 7 selos, as 7 taças e as 7 trombetas. Então, os 7 selos, a abertura deles, no capítulo 6, se dá primeiro o cavalo branco, que é o anticristo. O cavalo vermelho são guerras sobre a terra. O cavalo preto são fomes sobre a terra. E o cavalo verde, que nós temos na nossa tradução como cavalo amarelo, né? Porque não existe cavalo verde. Então, o escritor colocou cavalo amarelo, que fala sobre peste e morte. E o 5º selo, ele viu agora as almas daqueles que morreram por causa da palavra de Deus. São aqueles que, por causa da palavra de Deus, eles são os mártires que vieram da tribulação. E o 6º selo fala de calamidades cósmicas, com a abertura do 6º selo. E o 7º selo fala das trombetas que viriam agora, que é do capítulo 8 até o capítulo 7, do 11 e o 19. A primeira trombeta são saraivas de fogo. A segunda trombeta, montanha ardendo em fogo, atirada no mar. São muitos vulcões que entrarão em erupção e serão saraivas de fogo, montanha ardendo em fogo e lançando-se no mar. A terceira trombeta fala de uma estrela do absinto que cairá sobre as águas, tornando-as amargas. E a quarta trombeta é a luz do sol diminuirá e afetará toda a vegetação da terra, causando também muitas enfermidades. E a quinta trombeta fala sobre pragas e locuças do abismo. São aqueles demônios que serão soltos, que estão presos no abismo. E eles vão provocar tormento sobre os homens. Então, durante 5 meses, os homens, aqueles que não têm o selo, que são quem tem o selo,
os 144 mil, as duas testemunhas, e aqueles que não colocaram a marca da besta e nem adoraram a ele. Então, esses que não têm o selo, eles terão 5 meses em tormento. Os homens desejarão morrer e não morrerão. 5 meses estarão sofrendo, atormentados. E a sexta trombeta, um grande exército, 200 milhões de soldados, marcharão pelo rio Eufrates e matará 1/3 de toda a humanidade. Nós podemos ver e ouvir que o Eufrates já está secando. Isso é uma preparação para tudo aquilo que já está para acontecer em breve, num futuro bem breve. E a sétima trombeta é Cristo assumirá o controle total do mundo, que é Apocalipse capítulo 11, o 15 e o 16. Amém? Então eu vou fazer a leitura aqui do capítulo de número 11, e diz assim: e o sétimo anjo soou e houve grande voz no céu, dizendo: os reinos desse mundo se tornaram em reinos de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre e sempre. E vi os 24 anciãos que estavam assentados diante de Deus e seus assentos, e prostaram-se sobre a sua face e adoraram a Deus. Amém? Então, nós podemos ver que essa abertura dos selos, e aí, quando chega no sétimo, ela vai trazer agora um acontecimento do capítulo 12, versículo 1 até o 13, do versículo 1 até o 8. Jesus, ele traz um parêntese para falar de personagens que estão contidos nesse livro. O primeiro personagem que ele vai falar é da mulher, que é Israel. O segundo personagem é o dragão, que é Satanás. Satanás, ele vem declarando que ele luta com Miguel lá no céu, perde a batalha e é lançado como uma terça parte dos seus anjos que se rebelaram. O terceiro vai falar do menino, que é Cristo. E ele vai falar de arcanjo, que é o Miguel, os remanescentes, que são os salvos, o anticristo, que é ou a besta que saiu do mar, e o falso profeta, a besta que saiu da terra. Tudo isso está acontecendo nas coisas que virão. Em seguida temos as 7 taças do flagelo que ainda virão, que está em Apocalipse 15, todo, e o capítulo 16, do versículo 1 até o 21. Então, nós vamos ver agora as taças, a abertura das taças, o derramar dessas taças, que são ainda iras de Deus sobre as nações. A gente pode entender que os selos, as trombetas, as taças, são algumas coisas até semelhantes, mas umas pior do que a outra. Então, a primeira taça são úlceras malignas sobre aqueles que têm a marca da besta. Interessante que essas úlceras malignas só serão afligidos aqueles que têm a marca da besta em sua mão ou em sua testa. De repente nós entendemos que não é uma tatuagem, não é nada, é um dispositivo eletrônico, nós entendemos assim, né? E esse dispositivo eletrônico vai causar essas chagas no corpo. Nós entendemos também que é o próprio Deus causando tudo isso sobre aqueles que têm a marca da besta. A segunda taça fala: o mar se transformará em sangue morto. Por que sangue morto? Porque nós sabemos que o sangue é vida, diz a Bíblia. E o nosso sangue, ele tem vida. Tem os glóbulos, né? E ele anda porque
ele está em movimento. Quando fala de sangue morto, o mar vai se transformar verdadeiramente em um sangue morto, e ele vai matar todos os seres viventes do mar. Tudo que tem vida dentro do mar morrerá. A terceira taça: os rios e as fontes de água se transformarão em sangue. E a quarta taça: o sol queimará os homens como fogo. E os homens blasfemarão contra Deus e não se arrependerão. Nós já vemos hoje um aumento na temperatura. É um preâmbulo do que virá mais na frente, mas de uma forma pior ainda. A quinta taça fala sobre trevas, sobre o reino da besta, a Babilônia. Os homens morderão a sua língua de dor pelas suas úlceras e não se arrependerão de suas obras. A sexta taça: o Eufrates vai secar. A sétima taça: trovão, relâmpagos, terremotos haverá, e interessante que haverá o maior terremoto de toda a história da humanidade. Nunca houve um terremoto tão grande como esse. O que seria? As placas tectônicas se movimentarão ao mesmo tempo em todo o planeta, ocorrendo divisões de todas as cidades. E essa cidade, onde marca ali a Babilônia, ela vai se dividir em 3. E as cidades cairão. Está em Apocalipse, capítulo 16, verso 18 ao 19. Bem, nós podemos fazer a leitura também desse capítulo 16, do versículo 18 ao 19, que diz assim: e houve vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tão poderoso terremoto e tão grande. E a grande cidade dividida foi em 3 partes. E as cidades das nações caíram. E a grande Babilônia veio à lembrança diante de Deus para dar-lhe o cálice do vinho da fúria da sua ira. Bem? Então aqui a gente pode ver que o derramar dessas taças foram tremendo. Pastor, mas foi tão horrível assim? É só o começo. Ainda tem os juízos de Deus ainda que nós vamos ver agora. O juízo de Deus que se encontra em Apocalipse capítulo 17, que diz assim, versículo 1: e veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo: vem aqui, mostrar-te-ei o juízo da grande prostituta que está assentada sobre as muitas águas. Então, o primeiro juízo dessa Babilônia que caiu, ela vai ficar sem moradores. O segundo juízo, ela será queimada como fogo. E o terceiro juízo, ela será destruída em 1 hora. Muitos dizem que pode ser um meteoro que caiu ou uma bomba que caiu e destruiu toda ela. E o quarto juízo, as pessoas terão medo de entrar, de repente, em alguma irradiação, ou medo de tudo aquilo que está acontecendo. E o quinto juízo, as riquezas da Babilônia serão reduzidas a nada. E o sexto juízo será destruída pelo anticristo. Está em Apocalipse, capítulo 16, ou capítulo 17, versículo 16, que eu vou fazer a leitura aqui também. E os 10 chifres que visse sobre a besta, esses odiarão a prostituta e deixarão
assolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. A Babilônia, a meretriz. No momento do seu poderoso sistema religioso no mundo, no seu momento de início, o seu líder espiritual será aliado ao anticristo, que é o falso profeta. E, em princípio, a Babilônia será uma aliada do anticristo também. Mas provavelmente, com o decorrer da manifestação do anticristo, ele se declara quem verdadeiramente ele é. E a Babilônia vai se voltar contra ele. E o falso profeta estará ao lado do anticristo, onde os dois juntos se levantarão contra esse sistema religioso. Então a Babilônia é um sistema religioso, amém? Que vai cair. Como nós lemos aqui o Apocalipse 17, 16. Então esse sistema será destruído pelo próprio anticristo e o falso profeta. Isso aí é o próprio Deus declarando e permitindo e fazendo que isso aconteça, né? E esse sistema religioso, ela vai envolver todas as religiões, aquele comunismo, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, todos eles serão envolvidos nesse sistema religioso, e será um sistema poderoso sobre o planeta Terra. E vai chegar um momento que eles vão bater de frente com o anticristo e o falso profeta, onde eles se levantarão e destruirão todo esse sistema religioso. E aqui no capítulo 19, ele vai dizer o retorno de Cristo. Fala sobre a batalha do Armagedon, fala do casamento de Cristo, apesar que Cristo, o casamento acontece nas nuvens, quando ele arrebata a sua igreja, ali é o encontro, a boda do Cordeiro, onde ele vai cear novamente com a sua igreja, ali acontece o casamento. Mas aqui ele fala do retorno de Cristo com a igreja e os seus anjos. Ele volta com a sua noiva, né? E ele também fala aqui, no capítulo de número 19 ao 21, ele vai falar que o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Eles vão inaugurar o lago de fogo ardente. O falso profeta e o anticristo. Aí você pode dizer, mas de que forma? Com o corpo que eles estavam. Depois, quando nós formos ver sobre ali, no final, nós vamos ver tantas coisas aqui. E vai chegar um momento que nós vamos entender e ver com que corpo o homem será lançado no lago de fogo, né? Então, nós vamos ver se é um corpo igual esse do falso profeta e do anticristo. E lá eles serão atormentados já. E ele vai falar da batalha do Armagedon, e as nações sitiando Jerusalém, e o próprio Cristo e o anticristo será destruído, e o casamento do Cordeiro um pouquinho antes, começa ali, como eu já falei, antes do retorno dele. Mas quando ele voltar com a sua noiva, ele vai vencer a batalha do Armagedon, o anticristo e o falso profeta. Nesse momento serão todos lançados no lago. Em seguida, o Senhor implanta o seu reino milenar. No capítulo 20, do versículo 1 ao 10, para que aconteça, Satanás ele é preso, Israel se torna a cabeça de todas as nações.
Então, a capital mundial será Israel. E muitas nações irão até lá para ver o nosso governador, o nosso rei governando todo o planeta Terra de Jerusalém. E a igreja vai estar reinando com Cristo. E no final desses 1000 anos, Satanás é solto. E ele faz uma rebelião. Aqui é a batalha de Magog. Ele tenta trazer nações do mundo inteiro para se aliar com ele contra Jesus, aonde Satanás é derrotado e lançado também no lago de fogo. Em seguida, nós temos o juízo do trono branco, conhecido como juízo final. Apocalipse 20, versículo 1 ao 15. Depois, é a última coisa que acontece na terra. Então, a terra será destruída pelo fogo, como diz lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 10 ao 13. Depois de tudo isso acontecendo, as 7 novas coisas que está ali em Apocalipse 21, 22, do 1 ao 5, são a nova ordem universal. Como o Satanás tinha a nova ordem mundial, a gente pode estar vendo aí dessa agenda, tudo isso um prenúncio, né? Um prefácio daquilo tudo que o inimigo vai fazer. O Senhor Jesus, ele terá também uma nova ordem universal, diferente da nova ordem mundial do anticristo. Então, e será, primeiro, novo céu, oh glória, nova terra, a nova Jerusalém, a nova ordem mundial, ou melhor, a nova ordem universal, o novo templo, a nova luz e o novo paraíso. E por fim, para fechar o livro de Apocalipse, tem um texto muito lindo e um testemunho final de João. A despedida que está lá em Apocalipse 22, do verso 6 ao 21, que eu quero ler. É um pouquinho extenso, mas eu vou fazer a leitura, que diz assim: e ele me disse, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que vem rapidamente. Abençoado é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E eu, João, vi essas coisas e as ouvi. E havendo ouvido e visto, prostei-me para adorar diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas. Então ele me disse: atenta para que tu não faças isso, porque eu sou teu conservo e teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras desse livro, adora a Deus. E ele disse: não seres a palavra da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Aquele que é injusto, continue sendo injusto. E aquele que é impuro, continue sendo impuro. E aquele que é injusto, continue sendo justo. Aquele que é justo, continue sendo justo. E aquele que é santo, continue sendo santo. Eis que venho rapidamente, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada homem conforme a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, e o princípio e o fim, e o primeiro e o último. Abençoados são os que praticam os seus mandamentos, para que eles tenham direito à árvore da vida e possam adentrar pelos portões da cidade. Porque ficarão de fora os cães,
os feiticeiros, os devassos, os assassinos idólatras. E quem quer que ame e pratique a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar-vos dessas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi e a brilhante estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E aquele que quiser, tome gratuitamente da água da viva. Água da vida, porque eu testifico a todo homem que ouvir as palavras da profecia desse livro. E se algum homem lhe acrescentar alguma coisa, Deus acrescentará as pragas que estão contidas nesse livro. E se algum homem, retirar alguma palavra do livro dessa profecia, Deus excluirá a sua parte do livro da vida e da cidade santa, das coisas que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente eu venho rápido. Amém? Assim seja. Vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. O livro de Apocalipse termina com a graça de Deus. Pois o objetivo de Deus é que não é condenar ninguém, mas salvar a todos. Infelizmente, alguns não se arrependem e não se arrependerão, mas todos que se arrependerem e invocar o nome do Senhor, esses serão salvos. Deus abençoe. E se prepare, viu? Porque isso foi só um panorama do livro do Apocalipse. Tem muito mais para nós vermos aqui. Tem todos os acontecimentos que traz as revelações no livro do Apocalipse, que está em Daniel, tem as cartas de Paulo, Tessalonicense, tem as cartas aí à igreja de Corinto, tem tantas coisas. Nós vamos ver sobre o anticristo, sobre os falsos profetas, as duas testemunhas, vamos ver as 70 semanas de Daniel, os 144 mil, vamos falar sobre a prostituta, a Babilônia, quem são, tantas coisas sobre o milênio. Então, será muito bom, viu? Então, eu queria que você mergulhasse mesmo e se interessasse. Esse foi só um esboço do que é o livro do Apocalipse. Aí nós vamos depois, sobre tudo isso que nós falamos de uma forma bem dividida, tema por tema, nós vamos falar e você vai ter o entendimento todo. É só para você entender que a primeira coisa que João viu, ele viu ali Jesus, ele viu as igrejas, escreveu as cartas, depois ele viu Jesus na sua glória, e depois ele viu, e depois houve ali a terceira divisão, que é acontecido com um arrebatamento, que está no capítulo 4, quando ele vê uma porta aberta, ele sobe ao céu. Ali acontece o arrebatamento. E depois, dali para frente, até o 22, é tudo aquilo que vai acontecer. São as coisas futuras. E são essas coisas futuras que nós vamos destrinchar uma a uma para o seu conhecimento. Então, aqui nós encerramos essa aula e eu quero agradecer a atenção de todos vocês que assim estão participando e assistiram até agora. Amém? Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém
e amém, Jesus.